E aí, velho? Fala, Petros. Vitão, como é que tá, Vitão? Esperar a galera entrar aí. Vamos entrando, galera. Agora eu chamo o Petros aí pra gente iniciar a nossa live. Minha sobrinha tá online aí também. Manda um oi pra ela, Liz Eduardo, ó. Tio te ama. Isso aí, galera. Vamos entrando aí, vamos compartilhando já essa live aí nos grupos. Hoje o assunto vai ser pancada. O assunto vai ser muito bom. Aí, é o bom nessas lives, a gente chama a família inteira, tá? A sobrinha, tá a esposa, tá a filha. Todo mundo que a gente ama tá tudo aí, ó. Alice também, minha filhinha, ó. Beijinho, papai também te ama. Vamos entrando aí, galera. Vamos entrando. Ó, o Rubens aí, meu amigo Rubens. Como é que tá esse Cuiabá aí, Rubens? E o nosso curso do Ivomar aí em Cuiabá, cara. Tem que sair esse curso aí, hein? Vamos entrando, galera. Vão compartilhando esse vídeo aí. O vídeo não, essa live. Nos grupos aí. Chama os amigos aí do Instagram. Já vai dando os likes aí, os coraçãozinhos aí pra gente também. Isso é bom. Esperar. Ah, deu uma travada aí, mas voltou. Andrezão Tangará tá aí também, Andrezão. Como é que você tá, meu amigo? Vamos chamar o Petros aí para participar com a gente. Vamos entrando, galera. Vamos compartilhando aí a live. Fala, Tiagão, beleza? E aí, meu amigo, como é que você tá? Tranquilo, graças a Deus. Maravilha. Como é que tá o Rio de Janeiro aí? Tudo parado, tudo parado. E tá Poxa, frio hoje ainda, tá frio. sério. É. Aqui no Mato Grosso aqui só é quente, cara. Mas tá Ah, bom. imagino. Sabe que frio pra carioca, bateu 23 graus, o pessoal já tá usando casaco, né? Já tá. Aqui não tá muito diferente também não, cara. Mas tá o tempo bom, o Maravilha. tempo tá bom. Maravilha. Galera, para quem não conhece, esse é o Petros, engenheiro de segurança do trabalho. Petros, antes da gente iniciar a nossa live, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua aí, falando quem que é você, onde que você trabalha, onde que você presta serviço, sua formação, aonde que você aplicou a ISO 45000, OSHAs e demais certificações. Dá um pouquinho do resumo do teu currículo para quem não te conhece ainda aí, Petros. Vamos lá. Sou engenheiro mecânico e de segurança do trabalho. Hoje eu Legal. trabalho para uma empresa que presta serviços para a plataforma de petróleo e especificamente a gente trata com os riscos de exposição à radiação ionizante, né? Olha E a que show, história, cara. exatamente. E a história de ISO 45001, quando tudo começou para mim, foi que a gente precisava da ISO 45001 para atender as empresas de plataforma de petróleo. Ou seja, para a gente poder embarcar, as empresas elas queriam que a gente tivesse uma cultura de segurança inserida nos colaboradores, na Show. gente. E a ISO Uhum. 45001, ela ajuda muito nisso, né? Então, eu participei de todo o processo de certificação, eu consegui fazer a certificação da empresa ISO 45001 com a ajuda de consultoria, isso foi muito bom, porque eu aprendi Show, cara. bastante. Se fosse sozinho, cara, ia conseguir fazer em uns 3 anos aí, eu consegui fazer em 8 meses. Legal. Só um pouquinho, Petros. Mas O pessoal falou que tá travando aí. Pessoal, tá travando aí? Fala aí pra gente se tá travando, dá um joinha aí pra gente. Como é que tá aí? Tá todo mundo conseguindo escutar o Petros? Me escutar também? Não tem ninguém respondendo, cara. tá travando aí? O pessoal tá dizendo que tá normal aí. Ó, ok. O meu tá normal. Aqui pra mim Então, tá normal beleza. também. Não, beleza, não travou o nosso, né, Show! Petros? É. Vamos lá, pode dar seguimento aí, E Petros. aí, foi aí que eu peguei a parte toda de ISO, aprendi bastante, fiz um curso de auditor interno da ISO Show. 45001, então consegui aprender muito e sigo aprendendo, cara. Sou um eterno aprendiz, não sou o cara nem um pouco longe disso e sei pouca coisa e do pouca coisa que eu sei eu tento passar para o pessoal.
É aquele negócio, né, Petros? Quanto mais a gente estuda, mais Nossa, a cara, gente nem sabe que fala. não sabe nada, né, cara? E essa quarentena tá mostrando mais ainda, né, cara? Que a gente tá Poxa, estudando nova norma, mas, cara, tá complicado. cara, eu não sei como é que tá aí, mas aqui na minha cidade, além das legislações federais, cara, que tá mudando, tá aparecendo NR, não sei o quê, cara, o município aqui tá cada dia lançando um decreto atrás do outro, É cara. Aí mesmo, né? Cara, putz, a gente fica louco, cara. aqui é tudo a Deus a dará, cara. Aqui é a Meu prefeitura, é o Deus. governo, deixa na mão da gente, a gente que se vira. Ah, mas faz parte. Mas vamos lá para o nosso assunto da live, né, Petros? Petros, como a gente conversou um pouco mais cedo, cara, eu sei que tem muitos colegas que não fazem ideia do que é a ISO, muito menos do que a ISO 45000. Né? Então, até eu fiz uma pergunta aqui, uma pergunta aqui nos meus stories no Instagram, e perguntei quem sabia, quem conhecia o que era ISO. Então, alguns ainda conheciam, mas alguns outros não. Até nos grupos do Telegram também, eu lancei um quiz lá também perguntando. Então, tem uma galera que não sabe o que é ISO. E eu acredito que a maioria já ouviu falar, mas não tem noção. Eu queria que você desse uma explanada para a galera. Primeiro, o que é uma ISO? Depois, o que é a ISO 45001? Poderia explanar para a galera aí? Vamos lá. Traduzindo ao pé da letra, ISO significa Organização de Procedimento de Padronizações Internacionais, né? E Legal. aí, basicamente, a ISO é uma norma. A diferença é que a ISO é uma norma internacional, ou seja, a mesma norma que está sendo aplicada aqui no Brasil, ela está sendo aplicada na Alemanha, está sendo aplicada no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E isso faz com que fique tudo muito unificado, então fique muito mais fácil de relações internacionais globais. Por exemplo, Show. se você for fechar um contrato com uma empresa da Alemanha, se ela tiver uma ISO 45001, você já conhece todo o processo dela de segurança do trabalho. Se ela tiver uma ISO 9001, você já sabe como é que ela trabalha com qualidade, com meio ambiente, se for a 14001. Então, assim, a ISO é uma norma, como as normas regulamentadoras que a gente tem, só que ela é internacional e ela é muito voltada para a questão de processos. Ela é focada na questão de processos das empresas, tanto na parte de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Maravilha, maravilha. E a 45001, ela tem o foco na segurança, seria isso? Exatamente. Mas ela também trata meio ambiente e qualidade também. De forma indireta, ela trata meio ambiente e qualidade, e foi aí que a ISO 45001 chegou. Porque antes a gente tinha a ISO 9001 e a ISO 14001. Então, a gente sentia a necessidade de uma norma de segurança do trabalho, mas a gente tinha, que era a OSA 18001. Só que quando você ia fazer a certificação da ISO 9001, 14001 e da OSAS, tinha uma dificuldade muito grande de integrar a OSAS com as outras duas ISOs. E aí o que aconteceu? Mas por quê? Porque a OSAS 18001 ela era muito voltada a procedimentos, ela era muito voltada à parte prática, e ela não focava tanto em gestão. Então, assim, foi necessário criar uma ISO 45001 muito mais voltada à gestão e muito mais completa. Isso não quer dizer que a OSAS era ruim. É ruim. Ela é muito boa. Mas ela é mais completa, a ISO 45001, porque ela está voltada, ela tá voltada tanto a processos, que a OSAS não estava, e tanto a procedimentos, que a OSAS estava. Então, assim, ela, ao tempo que ela se preocupa com a parte técnica, ela se preocupa com os trabalhadores, com a alta direção. Então, a ISO 45001, ela abraça tudo isso, e ao mesmo tempo que abraça tudo isso, ela consegue ficar alinhada com a ISO 9001, 14001. Por isso que hoje a gente tem o chamado SGI. SGI é Sistema de Gestão Integrada, que é a empresa que tem as 3 certificações. Você consegue fazer a certificação unificada, fazendo da ISO 9001, 14001 e 45001. Tudo numa pancada só. Tudo numa pancada só. A porrada é grande, bota aí 1 ano e meio para certificar, mas vale a pena em questão de custo. Mas depois que certifica também, aí vai embora, né? Aí é um abraço, Maravilha, cara. Aí me diz uma coisa, a OSHAS já foi embora? Tá valendo ainda? Consigo ter a OSHAS e a ISO? A OSHA está valendo, vai até março de 2021 ou abril, se eu não me engano. Por meio desse mês aí, mas vai ser em 2021.
ela vai sair de vigência e vai ficar só a ISO 45001. A ISO 45001 ela deu entrada em 2018. Então, a partir de 2018, a empresa que tinha OSAS, ela tinha 3 anos para poder mudar, para poder integrar para a ISO 45001. O processo show. de integração da OSAS para a ISO 45001, com certeza é um processo muito mais tranquilo de uma empresa que não tem nada e vai para a ISO 45001. Porque, de alguma forma, ela já tem uma cultura de segurança dentro da empresa, já tem alguns processos que vão funcionando, vão rodando. Então, isso facilita um pouco a certificação da ISO 45001. Ah, que bacana, cara, bacana. Agora sim, que até a pergunta do nosso tema dessa live. Qual que é a relação entre a ISO 45001 e o GRO e o PGR da nova NR1, cara? Que relação que tem uma coisa com a outra, cara? Então, a relação a gente vê talvez de uma forma um pouco indireta e um pouco escondida. Mas se você observar algumas palavras dentro da NR1, você vê que eles puxaram muito conceito da ISO 45001. E a gente pode começar pelo nome, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A ISO 45001 fala sobre saúde e segurança ocupacional. E é sobre gestão. E gerenciamento liga a gente à gestão. Então, assim, a parte de gestão, de gerenciamento de riscos ocupacionais, basicamente é uma gestão em segurança do trabalho. E hoje as empresas que querem ter uma gestão em segurança do trabalho eficaz, ela pode ter uma ISO 45001 que vai ficar totalmente segura, vai ter uma gestão muito eficiente. E algumas palavras que dá a entender que eles puxam a ISO 45001 é que eles falam muito em participação dos colaboradores. Lógico, a gente sempre soube que a participação é fundamental. É importante, né? No PPRA fala da participação da CIPA, que era importante, mas está muito mais claro hoje. Então, não só da CIPA, mas dos colaboradores. A alta direção, é fundamental a alta direção participar, até porque quem dá a canetada hoje vai ser a organização. Quem vai assinar o PGR vai ser a organização. Então, como é que a alta direção ela vai assinar alguma coisa que não sabe o que está se tratando? Então, a alta direção ela vai ter que saber do que está se tratando. E a ISO 45001 fala muito da participação da alta direção. E por que ela fala nisso? Ela fala que toda empresa que tem hoje uma ISO 45001, a alta direção automaticamente já se responsabiliza com qualquer acidente que aconteça, qualquer não conformidade que aconteça voltada à segurança da saúde de trabalho. Ou seja, aconteceu um acidente de trabalho e vamos dizer que a culpa foi de uma má gestão de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho ele não vai ser responsabilizado totalmente. Quem vai ser responsabilizado vai ser a alta direção. Então, assim, isso faz com que a alta direção cobre sempre a eficiência do plano de gestão de saúde e segurança do trabalho. É por isso que quando você vai prestar serviço nessas indústrias, essas indústrias grandes, tem um zelo muito grande pela segurança do trabalho, né? Algumas delas já têm essa visão do gerente, do gestor, do diretor daquela indústria. Os caras prezam muito pela segurança, né? Exatamente. E fazem muitos bloqueios, né? Vários sistemas, né? Relacionado a isso, né? E a gente, você falou de prestar serviço a outro cliente, é interessante que quando você, pelo menos para a área de petróleo e gás, quando a gente vai prestar um serviço, e alguns serviços não precisam mesmo de ISO 45001, mas ele pede que ao menos a gente esteja se adequando à ISO 45001. E, cara, a gama de documentos que eles pedem pra gente, só pelo fato da gente não ter ISO 45001, é coisa de você ficar um dia mandando documentação provando que a gente tem um sistema de segurança do trabalho, tem uma política de segurança do trabalho sendo implementado na empresa. Isso só porque não tem ISO 45001. Se a gente tiver uma ISO 45001, você manda para eles a certificação e pronto. Já é garantia de que a gente pode realizar o serviço numa plataforma de petróleo. Olha, cara, que show de bola, cara, que show de bola. Agora me diz uma outra coisa também. Uma empresa que ela já tem a ISO 45001, né? Ela já é certificada e tudo mais. E agora vai se adaptar à nova NR1, o GRO, o PGR. Vai ser mais fácil para uma empresa que tem a ISO 45001 se adequar a esse GRO? Ou ela já vai se adequar, já está automaticamente adequada à NR1? Ela praticamente está adequada à NR1. Vou dar um exemplo: inventário de riscos ocupacionais. É meio que
uma obrigação a empresa ter um inventário de riscos, fazer um levantamento preliminar de perigos para a ISO 45001. Ontem mesmo eu fiz um levantamento preliminar de uma plataforma que eu fiz uma visita de radiação ionizante, e eu tive que me adequar ao levantamento preliminar que a plataforma faz. Então, eu peguei o levantamento deles e, assim, é tudo que a norma pede. Então, assim, já está tudo praticamente adequado. Eu tive a oportunidade de conversar com um técnico que ele está embarcado. Eu falei, cara, e aí, novidade da NR1? Ele falou, cara, a gente não está muito preocupado porque a gente já segue faz tudo tudo, aqui, né? e já faz tudo. Então, Show de bola, vai ser cara. molezinha. Mas, é claro, o cara que tem esse 45.000, ele não vai poder ignorar a NR1, vai ter que dar uma lida, vai ter que estudar, isso é fato. Com certeza, com certeza. E o vice-versa? Por exemplo, entrou a NR1 em vigor, está em vigor, e eu fiz o meu GRO, eu fiz o meu PGR, eu estou lá fazendo a gestão da segurança do trabalho aqui dentro da minha empresa. Agora eu quero a ISO 45001. Vai ser mais fácil para quem tem o GRO implantar a ISO, cara? Como é que vai ser? Vai ser mais fácil para aquela empresa que tiver um GRO e fazer o acompanhamento de GRO e fazer aquele famoso ciclo PDCA rodar. Se a empresa ela fizer o GRO, fizer o PGR e deixar parado, não fizer acompanhamento, vai ser só mais um documento. Ou seja, a empresa hoje que está fazendo um programa de gerenciamento de risco voltado à NR1, elas já estão com meio caminho andado para começar a galgar uma certificação ISO 45001. É lógico, vão ter outras coisas que ela vai ter que implementar. Por exemplo, uma política de segurança do trabalho, um sistema de gestão e segurança do trabalho, a participação da alta direção vai ter que ser fundamental. Então, tudo isso vai fortalecer uma cultura de segurança do trabalho, vai fazer com que os trabalhadores estejam participando desse programa de gestão. E aí, como consequência, a gente vai começar a se adequar a ISO 45001. Não, show de bola, cara. Tô vendo o Lindolfo aqui fazendo umas perguntas aqui, mas segura aí, Lindolfo, isso aí também a gente já vai estar perguntando. Lindolfo também, engenheiro de segurança aí de uma indústria aqui na cidade, cara top também. Né? Mas a pergunta dele já está aqui também dentro do escopo, né? Mas vamos lá, ó. Validade da ISO 45001, ela tem validade? Como é que funciona essa validade, ô Petros? Ela não tem validade, assim como a 9001, 14001, mas pode acontecer de surgir uma outra norma que substitua ela, assim como aconteceu com a OSAS. É muito difícil disso acontecer, mas tudo pode acontecer. Assim como a OSAS, ela também não tinha uma validade. A partir do momento que tira a necessidade de criar uma norma que se adequasse a 9001 e 14001. Quando criaram a 45001, aí a gente pode dizer que surgiu a validade da OSAS 18001, que é até 2021. Não, maravilha. Mas eu digo assim também, por exemplo, uma empresa, ela implantou hoje a ISO. Conseguimos a certificação. Nós somos certificados. Por quanto tempo vale aquela certificação? Eu acho que até minha pergunta foi errada, né? Qual é a validade da minha certificação, no caso? O processo é contínuo, assim como o PGR da norma 1, a gente tem que sempre fazer o acompanhamento. E esse acompanhamento para ISO 45001 é muito importante porque se a gente deixar de lado um pouco do processo, porque assim, não é só implementar a ISO 45001 e pronto. A gente tem que implementar e seguir o ciclo PDCA. Esse ciclo PDCA resulta numa melhoria contínua. Então, a gente tem que seguir esse ciclo, fazer com que o processo esteja rodando, porque periodicamente a gente tem uma visita de auditor externo para fazer novamente a revalidação da certificação da ISO 45001, que é por volta de 1 ano ou 2 anos. De 1 a 2 anos. Mas qual que é essa variação aí de 1 a 2 anos? Quando que é 1 ano, quando que é 2 anos, Petro? Eu acredito, porque na nossa primeira certificação foi só após 2 anos, e depois de 2 anos será a cada 1 ano. Eu não sei, eu não estou lembrado por que foi assim, mas foi um acordo tratado com a consultoria, mas essa variação não saberia te dizer agora. Depois eu posso dar uma pesquisada e responder. Não, show. Então, teoricamente, a primeira certificação 2 anos e depois anual. Todo ano validade da certificação, 3 anos. Aí eu só te respondo aqui. Validade da certificação, 3 anos. Isso é uma pergunta que você fez. Eu fiz essa pergunta para a auditora externa que foi fazer a avaliação na nossa empresa. E ela falou assim, Petros, eu espero que você nunca esteja preocupado com isso. Eu espero que quando o auditor da certificação te ligar, avisar que você está em nossa empresa amanhã, você tem uma noite tranquila. Já está tudo pronto. Porque a intenção é essa, porque já está tudo pronto. Se você se preocupar, é porque tem alguma coisa errada.
Com certeza, né, cara? Tem falha no processo, né? Com Exatamente. certeza. O que eu até acho interessante, que quando você pega lá a NR1, quando ela fala lá da revisão do PGR, você tem que... eu não vou lembrar agora de cabeça o texto certinho, né? Mas ele fala assim que o PGR, você tem que revisar os riscos a cada 2 anos. E se você tem um sistema de gestão, ele passa a ser a cada 3 anos, cara. Olha que Exatamente. bacana, né? E Olha aí que bacana. você vê o quanto que a ISO 45001 é importante e quanto que ela traz confiança para uma gestão, né? Então, Sim, com certeza. assim, é aquele negócio, se tivesse um seguro para você fazer para sua empresa, aquela que tivesse a ISO 45001 ia pagar muito pouco, porque o processo ia andar muito fácil. Não, maravilha, maravilha. A gente está aí com o Paulo aí, Paulo amigo nosso aí, esse Santos aí, parceiro nosso da CRIC, certificadora também, ele trabalha com certificação de 45 mil, 9 mil, cara top também, hein, cara. Boa, boa. Cara, gente boa aí também, tá contribuindo aí. Petros, outra pergunta aqui para você também. Qual que é o passo a passo para uma empresa implantar uma ISO? Fala assim, olha, eu não tenho nada de segurança do trabalho, eu não tenho nada e eu quero implantar uma ISO 45001. O que eu faço, cara? Como que é o procedimento? Hoje eu vou usar a NR1, a empresa hoje, que ela está pensando em fazer uma certificação ISO 45001, ela pode usar a NR1 como um impulso, um empurrão. Então, usando a NR1 como um empurrão, fazendo o programa de gerenciamento de risco, fazendo o inventário de riscos, o plano de ação, você está um meio caminho andado para fazer uma ISO 45001. Há outros processos, né, que garantam que você tenha uma certificação ISO 45001. Mas é importante esse gancho aí da norma 1 para as empresas que têm essa visão de querer fazer uma certificação ISO 45001, é usar a própria norma regulamentadora 1 como empurrão. E a partir daí, focar naquilo que eu falei, estruturar um sistema de gestão, fazer uma política de segurança do trabalho, fazer uma política externa de segurança do trabalho. O que é essa política externa? Você trabalhar com fornecedor, você ter uma política voltada para tratamento com um fornecedor. O que esse fornecedor precisa te mostrar para garantir para ele que ele também trata a segurança do trabalho da mesma forma que você trata. São muitos procedimentos e muitas documentações que você fazer. Mas a gente tem que ter cuidado com quando a gente fala de documentação, para não tornar esse processo muito burocrático. Então, a gente fala de criar política de segurança do trabalho, sistemas de gestão de segurança do trabalho, um programa de investigação de acidentes, de análise de acidentes, mas sempre com cuidado de que não fazer muito documento e, ao mesmo tempo, fazer com que os colaboradores nem saibam do que se trata esse documento. Tem que ter um equilíbrio, no caso, né, o Petros, entre a burocracia, né, e o desenvolvimento no serviço. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Seria e é o que também hoje isso, a norma 1 fala, né? O programa de gerenciamento de risco hoje são 2 documentos, inventário de risco e o plano de ação, né? Não, maravilha. Agora, assim, o que eu queria saber também, qual que é o procedimento? Por exemplo, eu não tenho a ISO, eu quero implantar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar um auditor interno, um externo, depois eu tenho que solicitar a certificação, solicito antes, solicito uma auditoria externa. Qual que é esse padrão? Assim, não, eu quero implantar essa ISO, então o que eu preciso fazer para isso, Petros? Sobre esses pontos. Vamos lá, eu acho que até o Paulo vai concordar comigo. Uma empresa hoje que quer fazer uma certificação, quer se adequar para ser certificada na ISO 45001, se ela quiser fazer isso por conta própria, sem o apoio de nenhuma consultoria, de nenhum auditor externo, como o Paulo ela vai demorar em torno de 3 anos, 3 anos e meio. Isso foi o que me falaram. E eu sempre achei que isso era um papo de consultoria para tentar vender o serviço. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu que é um auditor externo, e ele falou, Petros, é isso mesmo. Não é simples de fazer uma auditoria externa sozinho. Então, você vai precisar de um consultor, de um auditor para poder te apoiar. Então, o ideal é que você esteja ao lado de uma consultoria que ela já é acostumada a fazer isso, ela, conhecendo o dia a dia da sua empresa, ela já vai te guiar para o que você precisa fazer, para aí sim você começar o processo de certificação da ISO. E aí, quando você faz para uma consultoria, dependendo do foco da empresa,
A minha empresa a gente demorou 8 meses. Tem empresas que demoram um ano. Depende muito do tamanho da empresa também. A minha empresa hoje ela tem 35 funcionários. Então, eu Uhum. falo a minha empresa, não é a empresa que a minha não, hein? É a empresa que eu presto serviço eu trabalho. Sim. Então, vai variar muito, mas tem empresas que conseguem em 6 meses. É uma empresa, Uhum. eu vi um relato de um rapaz que eles precisavam fechar um contrato para de petróleo e gás, eles já tinham perdido outros contratos, e Uhum. aí eles pegaram 6 meses da empresa deles e focaram, ó, a gente tem que atender a consultoria, tudo que a consultoria pede, a gente tem que atender. Eles atenderam, fizeram tudo certinho, em 6 meses conseguiram se adequar a ISO 45001. Uhum. Não, show de bola. Então, o passo seria contratar um auditor externo para dar uma consultoria, seria mais ou menos isso. Formar, no caso, auditores internos e depois solicitar uma certificação, né? Eu sei que, Exatamente. eu sei que tem alguns colegas que não têm vivência com nenhum tipo de certificação, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho também como é que funciona essa questão da certificação. Falou assim, olha, eu vou contratar uma certificação, como é que é essa certificação? Como que funciona essa questão da certificação? Como é que esse auditor autorizado para poder emitir um certificado para mim, dizer que eu falo, não, você está apto a ter um ISO 45001. Como é que funciona isso? Como eu falei, a gente tem dentro do nosso grupo aqui, a gente tem muita gente que nunca lidou com nenhuma tipo de certificação. Nem ISO 9000, nem OSHAs, nem nada, nem nada. Né? Então, Não, eu sei que você está bacana. meio cru. Tem que ser muito minucioso quando a gente for encontrar uma consultoria e a gente tem que se preocupar quando for encontrar uma consultoria, saber se a consultoria ela se adequa ao tipo de trabalho da sua empresa. Eu tive a oportunidade de Uhum, conversar com 5 empresas e assim eu esperava que da minha conversa de 5 empresas eu pegasse 3 empresas e pudesse apresentar para minha diretoria e falar, ó, eu tenho essas 3 empresas aqui na mesa e eu uhum, quero que vocês escolham uma para a gente seguir caminho aqui e contratá-las. E, uhum, cara, eu consegui me adequar a uma empresa, porque é muito engraçado. A cultura de segurança da empresa que me convenceu, ela é muito adequada à cultura de segurança da empresa que eu trabalho. Então, assim, a gente uhum, tem que se preocupar com isso, de que a consultoria, toda empresa, eu acredito que toda empresa hoje que faz uma consultoria de certificação ISO 45001, ela tem que ser muito levada a sério, porque ISO 45001 certificação, talvez seja a norma mais séria para ser seguida em uma empresa. Então, uhum. se você tem uma empresa que não seja séria nesse assunto, ela não vai conseguir sobreviver no mercado. Então, eu consegui ter a oportunidade de pegar uma empresa que ela trabalha totalmente diferente de outras empresas e num Uhum, preço muito bom. Mas por quê? Porque a cultura dessa empresa, ela se adequou muito à cultura da minha empresa. Os auditores da empresa, eu tive a oportunidade de conhecer eles, uhum. eles abraçaram a minha empresa. Então, talvez a gente não consiga se preocupar de início, saber de início o quanto que a qualidade daquela empresa pode garantir a certificação ISO, a ISO para você. Mas Você tá se referindo à consultoria que você contratou para te dar um suporte para a certificação, né? isso aí, exatamente. E aí a Uhum, gente, depois, conversando com a empresa, que a gente vai saber se a empresa é boa ou não. Mas tem uma coisa que a uhum, gente tem que se atentar. A consultoria, ela não vai obter a certificação ISO sozinha para a empresa. Se não tiver a uhum. participação da empresa, não vai adiantar de nada. Perfeito, perfeito. Então, no caso, só para o pessoal também ajudar o pessoal a entender um pouco. Quando eu contrato uma consultoria, essa consultoria vai me dar um suporte para implantar, falar no que eu tenho que fazer, quais procedimentos eu preciso criar, a rotina que eu preciso ter dentro da minha empresa para implantar a ISO, né? E depois eu solicito um agente certificador, no caso, né? Que seria Você, uma so, empresa. você Pode... solicita o agente certificador e aí tem que ter aquela validação do Inmetro, essa empresa, isso é muito Uhum. importante falar. E o agente certificador vai à sua empresa fazer a auditoria e verificar se Show. todo o processo que você fez para se adequar à ISO 45001 está válido e aí sendo emitido e sendo aprovado a certificação ISO 45001. Maravilha. Ou seja, eu contrato uma consultoria para me dar um suporte e executo a ISO. Executo toda ela na minha empresa. Depois que eu estou com ela toda executada, eu contrato uma outra empresa, que essa empresa que eu vou contratar, que é o agente certificador, tem que ser credenciada a um Inmetro, né? Para poder fiscalizar Exatamente. se a minha empresa está adequada ou não à ISO.
Se ela falou, olha, tá perfeito, vocês estão obedecendo, eu não sei se tem percentual, né? Vocês estão obedecendo X% da ISO, então vocês receberam a certificação. Eu sei que eu acompanhei essas marcas tinham alguns percentuais, né? A gente podia ter X% lá de não conformidade, eu não lembro os termos certinhos, mas era alguma coisa Não, assim, né? exatamente. E uma coisa que é muito importante falar é que quando a gente fala em contratar uma consultoria, a gente já vê o resultado sendo implementado em 3, 4 meses. E Olha, parece cara. que parece que é de forma automática. A cultura de segurança do trabalho muda também. Os Uhum, colaboradores eles já ficam inseridos dentro da cultura de segurança do trabalho. Então, a empresa que levar a sério hoje a norma, ela vai conseguir a certificação ISO de forma mais tranquila. Mas, uhum, assim, o que tem acontecido, e a consultoria tinha me passado isso, é que algumas empresas certificam e ponto final. Certificou uhum. e ponto. Elas acham que já é o suficiente. Não precisa Mas fazer tem mais que, nada, não né? precisa fazer mais nada. Então, assim, é aquele negócio que disse há pouco tempo atrás. A gente tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer o ciclo rodar, a melhoria contínua. Certificação ISO 45001 não é uma tatuagem que fica na empresa para sempre, na Com pele. Não vai certeza. ser. Tem que ter a continuidade do processo, né? Uma, Exatamente. uma outra dúvida, Petros, que até foi a pergunta do colega ali mais cedo, né? Qual que é o custo de implantação? Vamos colocar uma empresa pequena, né? Eu quero contratar uma ISO. Qual que é o custo que ela teria, em média, de consultoria e qual que é o custo que ela teria, em média, de um agente certificador para conseguir ter a ISO? Eu não estou falando aqui de mudança de procedimento, a compra de equipamentos que às vezes vai precisar ter para conseguir atender, às vezes, alguma demanda, né? Ou uma adequação em algum processo, em algum equipamento. Estou falando só da consultoria mesmo e do agente certificador. Qual que é o custo, mais ou menos, para uma empresa pequena e média, né, para Ó, essa certificação? eu vou tomar como exemplo uma empresa pequena. O Uhum, custo varia de R$ 7.000 a R$ 15.000 para uma consultoria. uhum, Algumas consultorias cobram até mais, mas hoje existem consultorias que conseguem fazer um trabalho remoto e muito bem feito um trabalho remoto. E aí o custo cai bastante. Então é um custo de 7.500, R$ 7.000. E para fazer uhum, uma certificação de um auditor, ele fica em torno de 10 a 15 mil reais, que foi isso que a gente na empresa fez dessa forma. Então, esse custo pode ser tanto maior quanto menor, mas é por uhum. volta desse valor. Eu só Então, quero fazer uma observação. ok. O André falou aqui, no caso de uma grande empresa com unidades espalhadas em todo o Brasil e milhares de colaboradores, posso certificar só a sede da empresa, por exemplo, e dizer que minha empresa é certificada? Não, não pode. Vamos partir do Uhum, pressuposto que dentro da ISO a gente faz um inventário de risco. Imagina a uhum. gente fazer um inventário de risco da sede dessa empresa e levar em consideração esse mesmo inventário para a Para sede de todo. outro estado. Não tem como, né? Então a gente não tem como fazer isso. E a gente tem que tentar também que, se uma empresa ela realiza vários tipos de serviço, se a gente quer certificar vários tipos de serviço, a gente vai ter que fazer uma certificação para vários tipos de serviço. Mas tem como fazer um pacote para todos. Mas, assim, é aquele negócio. O risco de um serviço muda para outro. Então, assim, fica uma certificação mais complexa. No caso, a ISO 45001, você certifica o serviço do cliente. Por exemplo, sei lá, o cara faz pintura em altura, por exemplo, né? O cara faz um acesso por corda lá com pintura. Você vai certificar aquele serviço dele na ISO 45001, é isso? Ou É isso não? aí, é isso aí. É É como isso aí. hoje na empresa. A gente trabalha hoje com automação industrial e com Uhum, radioproteção, que é radiação ionizante em plataformas de petróleo. A uhum, certificação ela foi para o serviço de radioproteção em plataformas de petróleo. uhum. Aí os outros serviços, teoricamente, vocês não têm certificado na ISO, né? Sim, mas tem como a gente fazer de uma vez só, mas é aquele negócio, se você está com um pouco de prioridade, qual é a sua prioridade? Aí você vê, a minha prioridade Foca hoje é esse naquilo. serviço. Então foca Entendi. nisso e o seu processo anda um pouco mais rápido. Não, isso não quer dizer que os outros processos não tenham a gestão de segurança, né? Não, nada disso. Tem que ter e Exatamente. acaba que você certificando esse serviço, você acaba beneficiando o outro, que a cultura da empresa, ela vai ficar Uhum. enraizada em todos os setores.
Maravilha. Então, o custo aí de certificação da ISO, num bruto, mais ou menos, uma empresa pequena, de 30 a 50 mil reais, mais ou menos. Né? De 30 a 50 mil reais. Mais ou Por aí. menos, né? Aham. Agora, qual que é o Mas retorno? só interrompendo Uhum. aqui, esse custo já é meio que comprovado. Isso tem até foi no site do SESI ou no site da Tempo, que as empresas elas recebem um retorno em 3 anos no faturamento da empresa. Então, Olha, assim, cara. é percebido um aumento do número de contratos fechados por causa da ISO 45001, 9001 e 14001. Uhum. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se a gente olhar assim, para a gestão de segurança do trabalho, poucos profissionais de segurança do trabalho, isso eu jogo para o SESMIT em geral, trabalha com a empresa na redução de custo e aumento de lucro. Porque, cara, segurança do trabalho, você vai reduzir o custo da empresa e você vai aumentar o lucro. Então, para você vender para uma empresa e falar assim, olha, vamos implantar uma ISO. Ah, quanto que é? 50 mil. Você tá louco? Eu vou investir 50 mil num trem que não vou precisar. Entendeu? Então, eu vejo que Entendi. isso é a forma errada do profissional de segurança do trabalho apresentar para um empresário ou para um gestor. Eu acho que É, você tem que vender a certificação. Você fala, olha, cara, tem uma forma da gente, em 3 anos, aumentar o lucro da empresa em mais de 50 mil reais. Como? Investindo na ISO. ISO exatamente. E 45001, né? aí você investe na ISO, em consequência, o seu FAP fica estável, o número de Sim, acidentes cara, diminui. Então, assim, é uma consequência muito boa. com E certeza. aí fica até mais fácil de você conversar com a autodireção quando tem uma ISO, porque eles sabem o que é a segurança do trabalho, né? Eu vou dar Exatamente. um exemplo que eu estava conversando com um rapaz e ele trabalha numa empresa de tecido, ele é técnico de segurança do trabalho de tecido, e aí a demanda aumentou muito. E aí ele ficou preocupado, porque ninguém tinha falado para ele que a carga horária dos trabalhadores tinha aumentado. Se essa Nossa. empresa tivesse uma ISO 45001, os diretores da empresa, a primeira coisa que iam fazer seria consultar o SESMIT dessa empresa e falar: a gente vai fazer isso, 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 em até 10 dias. O que você sugere? Qual que é a sua sugestão? Ou seja, a prioridade da autodireção quando se tem uma ISO 45001 é sempre a saúde e segurança do trabalho. Ou seja, ela vai ser sempre consultada quando a estratégia da empresa mudar, quando o setor produtivo, a produção da empresa aumentar, sempre. Agora sim, uma outra pergunta, o Petros. Que até um dos objetivos dessa live era até despertar isso nos colegas também, que são dentro da área de segurança do trabalho. Cara, como eu faço para ser um auditor interno ou um auditor externo de ISO? Eu quero me capacitar para implantar ISO na minha empresa. Ou mesmo que a minha empresa não me autorize a certificar para ISO, né? Contratar um agente certificador e tudo mais. Mas eu quero implantar ISO aqui dentro da minha empresa para futuramente eu chegar nos meus gestores e falar, olha, a gente já tem quase todo o processo para ISO aqui, a gente precisa, eu quero aprender a fazer isso. Como é que a pessoa aprende isso, Petros? Então, vamos lá. Existem cursos, né? Existe o curso de auditor interno da ISO 45001, auditor externo Uhum, da ISO 45001, tem o curso de auditor externo líder e tem o curso de interpretação da ISO 45001. Então, a gente uhum, fazendo um escalonamento, seria o curso de interpretação da ISO 45001, auditor interno e auditor externo. uhum. Por exemplo, mas assim, a gente tem que ter cuidado que eu fiz o curso de interpretação da ISO 45001 e, cara, não me acrescentou em nada. Eu continuei perdido. E como é que eu Uhum, aprendi? Eu consegui interpretar a ISO 45001 conversando com o consultor, conversando com o Paulo Aurélio da vida. Então, assim, uhum, a vivência, ela te ensina muito mais do que, pelo menos é a minha opinião, do que o curso de interpretação da ISO. Talvez eu tenha pego uma empresa que não seja muito boa no curso de interpretação, mas, assim, hoje, se você não tem muitos recursos, foca em pegar a ISO 45001, pega da empresa que talvez você possa dar uma lida, ou compra uhum, a ISO 45001 e dá uma estudada, cara. Tenta interpretar ela, vê vídeo no YouTube que você consegue interpretar ela, sim. uhum. Qual que é o custo mais ou menos desses cursos? Você tem ideia, o Petros? Olha, de auditor externo tá de 1.000 a 2.000 reais, de auditor interno tá de 700 a 1.500 reais.
da interpretação da ISO tem de R$ 100, tem de 200, de 300, varia bastante. É bem variável no caso É, dos bem cursos, variável. né? Depende de quem que está fazendo esse curso, ele tem que ter alguma certificação também, por exemplo, para mim poder fazer um curso, ser certificado, dar um certificado para um aluno que ele fez um curso de auditor interno, externo, ou leitura e interpretação da ISO. Essa empresa que está emitindo, está me certificando, ela também tem que ser certificada no Inmetro ou não há essa obrigatoriedade? Não é, pelo que eu saiba, não há essa obrigação, tanto é que a empresa que eu fiz o curso, ela não tem a certificação, foi a empresa que fez a auditoria na nossa empresa, deu tudo certo, Uhum. e não tem a certificação. Uhum. Não, E não é maravilha. necessário. Até porque a gente parar para pensar, todo auditor externo, ele se quiser mencionar um curso, né, ele pode mencionar, se ele tiver proficiência de lecionar um curso de interpretação De... da ISO, ele pode mencionar. Não, maravilha, cara. Quanto que ganha? Por exemplo, tem um valor diferenciado para um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança do trabalho que tem o curso de auditor interno e externo de ISO, cara? Por exemplo, você vê assim uma diferença no mercado, fala assim, olha, o profissional de segurança do trabalho que tem um curso de ISO, seja 45001, 9000, 14000 ou até gestão integrada, ele é mais bem remunerado no mercado ou você acha que não, Petro? Depende do foco da empresa, né? Uhum. Se for uma empresa, por exemplo, que trabalha na área de petróleo e gás, ela vai querer que o técnico ele tenha uma noção, saiba o que é uma ISO 45001 e pode até testá-lo Uhum. na entrevista. Da E entrevista, né? aí, exatamente. Então, um técnico mais preparado, um técnico que já tem um currículo dele, com certeza ele talvez tenha um salário maior do que um outro que não tenha, né? Uhum. Então, o salário realmente muda. E é importante até você tocar nesse assunto que agora eu acho que todos os técnicos, todos os engenheiros terão que ter no mínimo conhecimento da ISO 45001, justamente por causa da norma 1, né? A nova norma Exatamente. atualizada 1, né? Exatamente. É o que eu tenho visto também, sabe, Petros? A necessidade do estudo, do conhecimento da ISO 45000, e não só da 45001, né, cara? Acho que as outras também, acho que o profissional ele tem que ter esse conhecimento. Mas a Com 45001 certeza. agora, cara, para você implantar o GRO, o PGR, não é que é obrigatório, mas aquele que tem o conhecimento de ISO 45001, o cara vai sair na frente. Né? Com O cara vai sair certeza, na com frente, certeza. né? E Porque assim, principalmente as consultorias, né? As consultorias hoje que sim, têm um conhecimento da ISO 45001, ela vai dominar no peito o PGR. Então vai ficar até mais fácil de fazer o trabalho. E ainda você pode falar para o seu cliente, ó, a gente está fazendo o ISO 45001 e o PGR ainda está te ajudando se futuramente você quiser fazer uma uma ISO ISO, 45001. Mas você vai conseguir se você quiser fechar um contrato com a gente de gestão. E aí tem que ter aquela conversa de entregar valor para o cliente, lógico. sim, Pensar com sempre, certeza. e assim, não vender PGR, mas fazer o PGR ter Exato. aquela sua melhoria contínua, acompanhamento contínuo, e aí você faz um contrato de gestão com ele, e conforme for, como com uma roda mesmo, vai de forma natural, você aos poucos vai se adequando a ISO 45001. Não, com certeza. Então, você sai de uma consultoria de, sei lá, R$ 500 por mês e passa para uma consultoria de R$ 2.000 por mês, e acrescentando uma Exatamente. ISO 45001, né? Exatamente. Agora a gente tem que se atentar para o seguinte: a consultoria hoje que fazia 10 PPR por dia, 20 PPR por dia, vai mudar. Com Com um certeza. programa de gerenciamento de risco, não vai dar para fazer isso, não. Se você pegar um programa de gerenciamento de risco aí de uma plataforma de petróleo, ele dura em 6 meses, 8 meses para ser implementado. E quando é Nossa. implementado, você bota aí 15 dias para fazer a reavaliação do PGR, porque sempre tem uma novidade acontecendo na área de segurança de petróleo e gás, né? Então, assim, é crítico. Mas é Uhum. aquele negócio, vai definir quem é bom e quem precisa melhorar. Vai selecionar bastante o mercado, né, Petros? Vai Exatamente. selecionar bastante o mercado. Maravilha, Petros. Acho que foi show de bola, cara. Deixa eu ver se tem alguma pergunta do pessoal aí. Não acompanhei muito aí o chat. Vamos ver o que o pessoal tá falando aí. Pessoal, Márcio Lima tá parabenizando aqui, ó. Pessoal, a live me ajudou muito. Estava procurando alguns cursos na área. Ok, maravilha, Marcolino. Um abraço. Boa. Uma pergunta:
quem tem auditor líder de Dupont e DNV. Não entendeu, José Leal mandou aqui a pergunta, não entendi a pergunta. Né? Pode responder uma pergunta e quem... eu não entendi não. Também não consegui compreender. Pode responder. Peraí. Não entendi a pergunta dele, não. Pode responder essa, uma pergunta, quem tem auditor. Tem que complementar a pergunta aqui, né? A DNV é uma empresa da ISO também 45001, né? Uhum. Ela tem de auditor, e eu não sei se foi isso que... Opa, vamos voltar. Eu não sei... Opa, travou. A DNV.gl, se foi a DNV.gl, Uhum. que leciona cursos na área. Uhum. Não, maravilha, maravilha. Acho que o pessoal tá mais conversando entre si aqui. Petros, eu acho que foi show, cara. Nosso tempo tá acabando também, cara. Eu acho que o objetivo da live foi a gente dar um pouco dessa base do que é a ISO, do que é a ISO 45001 para os colegas. Como eu tinha conversado com você, eu vejo, assim, dentro da nossa área de segurança do trabalho, poucos profissionais que têm esse conhecimento, sabe, enraizado, ou esse conhecimento mais avançado da ISO 45001. Eu vejo que isso é super importante para quem vai implantar um GRO e um PGR. Lembrando que isso não é obrigatório, né? Mas quem tiver, vai ser um diferencial, né, Pedro? Não é obrigatório, mas é você dominar a bola na área sem o goleiro. Se você entende de uma ISO 45001. Então, fica muito mais fácil. E eu indico, cara, porque é um ganho de tempo, né? O tempo que você vai ter para entender uma NR1, a nova NR1, não é curto, é grande. E entendendo já a ISO 45001 vai facilitar muito na elaboração de inventário de risco, de construir o sistema de gestão da empresa. Fora o diferencial, né, para você apresentar para o cliente, para quem for dono de consultoria, e para quem é contratado, né, quem trabalha CLT, para você falar assim, olha, cara, eu sou gestor de ISO, eu sou auditor interno, externo de ISO aqui, pode ficar tranquilo que isso aqui eu domino, né, cara? Eu domino. Então a chance de uma contratação ou uma chance de ser mais bem remunerado aumenta pra caramba, né, cara? Exatamente. Bastante, e eu queria aproveitar só esse tempinho aqui e frisar uma cultura que vem muito da ISO 45001 hoje a gente tem que participar muito junto à empresa. Se a gente tem uma consultoria, a gente vai ter que conhecer muito mais o cliente, conhecer os colaboradores do cliente, conversar muito com eles. Então, não vai dar para fazer aquele PPRA que você entra na empresa, a mulher do RH te recebe, vai te mostrando isso aqui, que você anota tudo e faz caso. Não. Vai ter que conversar com todo mundo da empresa, porque a gente só conhece o risco mesmo conversando com o pessoal. Foi o que eu te disse hoje mais cedo. A gente entende risco, estudou risco, mas o cara que está no dia a dia, está trabalhando com aquilo, ele sabe muito mais dos riscos do que a gente. A gente tem que ter essa humildade e tem que aceitar isso. E levando isso para uma avaliação de risco, faz com que a avaliação de risco seja muito mais eficaz. Com certeza, com certeza. Show de bola, Petros! Valeu, dá um tempinho para você, agradece a galera aí, que a gente já vai encerrando a nossa live também. Quem quiser me seguir lá também, é só clicar ali em cima, me segue. Tem muito conteúdo de segurança do trabalho também, tão bom quanto do Thiago. Então é isso aí, pessoal. Show, cara. E pode seguir que eu sigo, cara. Eu conheci o Petros numa live do Leandro, cara, e achei show de bola. Na hora já convidei o cara para fazer uma live aí com a gente também. Muito boa mesmo, muito boa mesmo. Show de bola, então, sigam o Petros lá mesmo, pessoal. Tem muito conteúdo show de bola, cara. Eu agradeço a participação, Thiago. É muito importante essa comunicação da gente em todos os cantos do Brasil e a gente precisa se unir cada vez mais. A gente precisa se unir muito. Maravilha. Pessoal, agradeço. Só de falar que o Márcio vai ter uma live 8h30, ele tá chamando. Pela JMV. É um cara muito bom. E você fez uma live com ele também, eu participei. Justamente. O cara é muito bom. E se eu não me engano, ele é aqui do Rio também, né, da minha área. Ele é da tua região aí. O Marcos Jorge é da tua região. Eu ia comentar agora, pessoal, o Marcos, parceiraço nosso também, excelente profissional, vai fazer uma live daqui a pouco, 20h30, horário de Brasília, também falando sobre ISO. Tá? Até achei interessante, depois que eu fui ver, eu até pedi desculpa para ele, pô, Marcos, não sabia que a gente ia falar do mesmo assunto, né? Eu não tinha prestado atenção. Pô, eu fiquei até envergonhado agora, cara.
É nada, cara. Mas assim, o Marcos vai fazer uma live daqui a pouco também sobre gestão em SST, também muito bacana, pessoal. Corre lá. Então tem que também, correr, tem que ir lá. com certeza. E também, para quem é do Mato Grosso, nós estamos aí com uma parceria com a CRIC, lá de São Paulo, capital, certificadora. Então, a gente está dando um apoio para a CRIC aqui no Mato Grosso. Quem quiser certificação de ISO 9000, 14000, os caras têm um repertório gigante de certificação lá também. Nós somos representantes da CRIC aqui no Mato Grosso também. Conseguimos dar apoio para a galera aí também. Só inserir aqui, semana que vem eu vou fazer uma live sobre o E-Social, hein? O E-Social não morreu. Eu tô sabendo que você é especialista de E-Social. O E-Social não morreu, hein? De segurança do trabalho. Por incrível que pareça, Petra, amanhã eu vou estar com uma live com o Michel, né? Michel SST, ele também especialista em E-Social. Vamos falar um pouquinho sobre E-Social também. Perfeito, já vamos agregar aí também, cara. A gente tem que tocar nesse assunto também, pessoal. Não pode esquecer de E-Social. Com certeza. Com certeza. Amanhã a gente vai estar divulgando horário aí, vai ser aqui no nosso Instagram. Vai ser meio-dia, horário de Brasília. Vamos estar aí com o Michel falando sobre E-Social também. Perfeito, Tiagão. Obrigado de coração, cara. Muito obrigado mesmo. Foi no Rio de Janeiro, vou fazer uma visita para você e pro Marco Aurélio Lutgardes, né? O cara sempre convida para tomar cerveja, os três já. Com certeza, cara. Um abraço, valeu, meu amigo. Cara, obrigado. Falou, pessoal. Muito obrigado para todo mundo aí que participou. Um abraço.